Ora viva, bem-vindos a mais um resumo das teóricas práticas. Um resumo que vai ser um bocadinho diferente daquilo que eu tenho feito até agora, ou seja, nós vamos dar um salto quântico da matéria, da continuidade, da existência limite da continuidade, para diretamente considerar a questão das derivadas parciais. Em relação à parte final da matéria sobre a continuidade, aquilo que eu sugiro que vocês façam é de consultar o vídeo de resolução de exercícios que eu disponibilizei neste canal e no Moodle, onde poderão estudar os vários tópicos que nós não abordamos durante as aulas práticas nem as aulas teóricas. Ora bem, derivadas parciais. Como é que nós as vamos definir? E já agora, como é que elas têm que ser entendidas? São uma generalização da noção de derivadas vistas em análise 1. E eu lembro aqui que em análise 1, uma função de R para R é derivável em x0. O que é que isso significa? Significa que a sua taxa de variação, f de x menos f de x0, sobre x menos x0, tem um limite, quando x tende para x0, e esse limite nós chamamos a derivada da função em x0. Também recordo que esta definição escreve-se de outra maneira, também podemos escrever desta maneira: x0 mais h menos f de x0 sobre h tem o limite f' de x0 quando h tende para 0. Também recordo de análise 1 que esta definição tem uma interpretação geométrica que é muito importante e que é que nós representamos o gráfico da função f na vizinhança de x0. Imaginamos, aqui vamos ter f de x0. O que é que o limite acima diz? Diz essencialmente que f de x menos f de x0 sobre x menos x0, ele é próximo de um certo valor real, que é a derivada. Ou seja, aqui já não estou a ficar sem espaço, ou seja, isso quer dizer, façam o cálculo, que f de x vai ser próximo não só de f de x0, que é a propriedade de continuidade, próximo no sentido quando x tende para x0, obviamente, mas há um termo corretivo, ou erro que nós fazemos quando consideramos a continuidade, que é dado da seguinte forma: f' de x0 vezes x menos x0. E se nós definirmos o gráfico da função, ou seja, y igual a f de x, o gráfico desta curva, que aparece aqui, ou seja, desta curva aqui, vamos chamar y, nós temos uma reta que quando x é igual a x0 vai valer a função, logo é uma reta que passa, de facto, pelo ponto do gráfico x0, f de x0, e por além disso vai ter declive, essa reta vai ter declive f' de x0. Logo, esta reta tangente, nós chamamos a reta tangente, tem a equação que é f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0.
E nós poderíamos, de facto, essas duas interpretações, elas são equivalentes, podíamos definir a derivabilidade de uma função xg na existência, pela existência de uma reta tangente ao gráfico. Ou como é que vamos generalizar esse conceito em Rn? Vamos considerar Rn, ou seja, R vezes R vezes R n vezes a valor em R, e vamos escrever os pontos desta seguinte forma: x, y, pontinhos, etc. Vai associar f de x, y, pontinhos. Como é que eu vou dizer que uma função tem, ou seja, a questão é mesmo, como é que eu vou definir uma noção de derivada de uma função de várias variáveis, generalizando a noção de derivada que foi vista em análise 1. Logo, a ideia aqui é, vamos estudar, obviamente, a derivabilidade num ponto que eu vou chamar a P0 igual a x0, y0, etc. E podemos observar o seguinte, que é que podemos considerar a seguinte função, que é a função que é x vai associar f de x, y0, z0, assim por diante. Ou seja, nós fixamos todas as componentes do ponto x, y, z, excepto a primeira, e isso, obviamente, resulta numa função que só depende de uma variável real, x. Isto é uma função como uma função de análise 1. É a mesma coisa que nós temos aqui. Com essa função podemos lhe dar vários nomes, eu não vou lhe dar um nome específico. É a função onde nós fixamos todas as componentes, excepto a primeira, e podemos chamá-la, vamos chamá-la como, pouco importa, vamos chamá-la G. G índice x, D índice x, vamos chamar x. Tenha cuidado que este x é simplesmente um índice para dizer que estamos a deixar variar a primeira variável e as outras variáveis são constantes. Não, eu devia chamar, peço desculpa aqui estar com questões de notações. Vamos chamar esta função, não vamos chamá-la Gx, vamos chamá-la G1, para dizer que justamente é a primeira variável que varia. Logo, enquanto função de R para R, essa função poderá-se definir uma noção de derivada. Podemos definir o que é que significa G1 derivável no ponto x0. E a essa derivada, vai ser G'1 de x0, é que nós vamos chamar a derivada parcial de f em ordem x no ponto P0, ou seja, x0, y0 e assim por diante. Reparem que nós podemos fazer também a mesma coisa, mas desta vez com a variável, a segunda variável, a y, associamos f de x0, y, e aqui eventualmente um z0, vou escrevê-lo aqui, até a última variável, e chamaríamos esta função a função G2, também uma função que vai de R para R, uma função como é análise 1, e podemos também definir a sua derivada, G'2, de y0, e esta é, por definição, como acima, a derivada parcial de f, em ordem à segunda variável, no ponto P0, ou seja, de coordenada x0, y0, e assim por diante. Logo, é uma definição que é essencialmente a mesma definição que foi vista em análise 1, com uma exceção, é que nós, de facto, estamos aqui com uma função de várias variáveis. O que é que nós fazemos? Para nos reduzir à situação que nós temos em análise 1, simplesmente fixamos todas as variáveis, sendo igual ao ponto que eu considerando,
às componentes do ponto que consideramos e deixamos variar uma delas. Se eu quisesse calcular a derivada parcial em ordem de f em ordem a z, então bastava fixar x0, y0, z e d0, assim por diante. Logo, vamos ver aqui um simples exemplo de cálculo de derivada. Vamos olhar esta função, que é, aliás, a função que eu usei, acho eu, durante a teórica, x² y, mais é de y. O que é que vai ser df sobre dx, num ponto genérico xy? Como foi dito, vamos fixar a variável y. Vamos considerar que na expressão do f, o y é constante. E vamos derivar como é a análise 1. Logo, a derivada parcial de f em ordem x vai ser a derivada de x², que é 2x, vezes a constante y, mais a derivada da exponencial de y, que é uma constante. Logo, está aqui a derivada em ordem a x. A derivada em ordem a y, vamos proceder da mesma maneira, que é desta vez considerar que o x é constante. E x² é uma constante, vezes y, a derivada de y é 1, isto vai dar x², mais a derivada exponencial de y, que é de y. Podemos calcular, podemos observar que estas derivadas parciais df sobre dx também são funções de duas variáveis, vão de R2 para R, como esta função, uma função de R2 para R, e logo, caso for definida, nós podemos considerar as derivadas desta função. E já agora, o que é que vamos fazer? Vamos considerar a derivada parcial também desta função em ordem a x e a derivada parcial desta função em ordem a y, df sobre dx. E vamos usar uma notação que provavelmente em física vocês já usaram, que é que vamos escrever isto, d2f, dx2, ou seja, derivada ao quadrado, dx aparece duas vezes dx², e aqui d2f sobre dy dx. E aqui o cálculo também é semelhante, vamos derivar em primeiro esta expressão em ordem x, o y é constante, logo isto vai dar simplesmente ou seja, 2y dx, a derivada de x é 1, isto vai dar 2y. E aqui eu vou derivar 2xy em ordem y, o 2x é constante, a derivada de y é 1, isto vai dar 2x. Da mesma maneira, posso considerar as derivadas de ordem superior, e vou escrever já na notação adequada, ou seja, dx dy, d2f dxy². Logo, a derivada desta em ordem x vai dar a derivada de 2x, é de y, a derivada em ordem x vai ser 0. E em ordem y, o x² é uma constante, tem derivada nula, e temos a derivada de exponencial de y, que é a exponencial de y. Aqui podemos observar algo que pode parecer uma coincidência, que é que, se eu não me enganei, e acho que não me enganei, estas duas derivadas são iguais. E o facto de serem iguais não é uma coincidência, ou seja, isto é algo ao qual vocês têm que estar atentos. É o chamado Teorema de Schwarz. Teorema de Schwarz. Que diz o seguinte, que se a função f de R2 para R for C2, de classe C2, ou seja, contínua, derivável, com derivadas parciais que são contínuas, ou seja, continuamente derivável, continuamente derivável à ordem 2, ordem 2, ou seja, as derivadas são contínuas e as derivadas das derivadas são contínuas, a ordem 2. Então, as derivadas chamadas mistas dx, dy, elas são
iguais. E nós não vamos demonstrar este resultado, mas é um resultado que vocês têm que saber. Caso quiserem que eu faça uma demonstração intuitiva, pouco rigorosa, mas que vos dê uma ideia de porquê que, de facto, estas coisas são iguais, poderão pedir no fórum do Moodle. Ora bem, vamos dar uma pequena interpretação geométrica das derivadas parciais, como fizemos como fizeram, imagino, em análise 1. Logo vamos aqui considerar uma função que vai ter R2 por R, que admite derivadas parciais num ponto, vamos chamar P0, X0, Y0. Admite derivadas em um D com uma barra abaixo parciais em P0. Vamos olhar o seu gráfico. Aqui vou fazer um referencial. X, Y, Z. E vamos imaginar que o seu gráfico é uma superfície. Visto que a função é relativamente... Vamos imaginar que ela é suficientemente regular. Logo aqui eu vou precisar de facto ter um eixo do X que seja um bocadinho... dos Y que seja um bocadinho maior. E vamos olhar então, representar aqui o nosso ponto X0, Y0. Aqui vai ser X0. Aqui vai ser Y0. Vamos pôr aqui no gráfico a sua imagem, que vai dar uma coisa assim, para ficar bonito. Aqui um bocadinho mais alto. Isto faz assim. Aqui vai ser o valor f de x0, y0. E vamos olhar, ao final de contas, tínhamos considerado esta função, g de x, e g1 de x é o quê? É f de x, não é x0, é y0. No caso, onde só temos duas componentes, podemos escrevê-la assim. E podemos olhar qual é o seu gráfico. Qual é o gráfico desta função, g1? Logo, não é muito difícil de perceber que nesta função, aquilo que nós estamos a fazer é manter a componente y igual a y0. E, no fundo, temos uma função onde podemos representar a ordenada pela cota do espaço. Logo, o que é que se passa? O que está a acontecer é que, obviamente, quando o x, o que é a reta y igual a y0? A reta y igual a y0 vai ser esta reta. Já agora, não é uma reta, é um plano, desculpa. Não, isto não é uma reta. É uma reta no... eu estava aqui a olhar no plano z igual a 0, mas isto acontece e é importante para o raciocínio. Aliás, que esta coisa aqui é um plano. Nós vamos fazer aqui a interseção deste plano com o gráfico da função. Logo aqui, por uma questão de perspectiva, não vou dizer mais nada. E podemos aqui reproduzir, ou seja, na interseção da reta y igual a y0 com o plano z igual a 0, aqui o eixo dos x, na verdade. Podemos construir aqui um eixo dos x. E vamos por aqui recolocar o eixo dos z's. Logo aqui, colocar o eixo dos x e o eixo dos z's. Já agora, porquê que eu coloquei o eixo dos z's aqui? É mais neira. Aqui. Já não sei o que é que eu estou a fazer, mas eu queria colocar o eixo dos z's aqui. Eu posso colocar onde quiser. A verdade é que posso colocar onde quiser.
E isto, vou chamar isto do x, e a minha origem aqui, na verdade, será no ponto x0, y0. Logo, isto tudo um bocadinho confuso para dizer que, na verdade, no plano y, y0, é muito fácil perceber o que é que vai ser o gráfico desta função. É simplesmente esta curva que aparece aqui. É a interseção, ou seja, o gráfico da função G1 é a interseção do plano y igual a y0 com o gráfico da função f de xy. Logo, a interseção deste gráfico com este plano. Então, o plano que eu desenhei aqui e já não se percebe rigorosamente nada. É normal. Isto é este plano aqui. Y igual a y0. O que é que vai ser, então, onde é que eu queria chegar? O que é que vai ser a derivada? Bem, se eu fizer um pequeno desenho nesse plano, ou seja, vamos aqui representar o plano y igual a y0, y igual a y0, logo volto a dizer que é este plano que é paralelo ao plano y igual a 0. Vamos aqui colocar, como nós tínhamos feito, o eixo dos z's, o eixo do x. Lembrando que aqui a nossa origem, onde é que ela está? Ela está em x0, no ponto x0, y0, e o gráfico azul que eu desenhei em azul vai ser qualquer coisa que é assim. Isto é o gráfico de z igual a g1 de x. E nós sabemos que a derivada, g'1 de x0, se ela existir, aqui está muito mal desenhada, mas imaginamos que ela está aqui, uma coisa assim, vai ser o declive, ou seja, eu confundi a derivada, vai ser o declive da reta tangente ao gráfico de g1 de x. Logo, esta reta tangente, ela pode ser representada nesse plano. Aqui vou ter que usar uma outra cor, vou usar o verde, ela está neste plano, vai ser uma coisa assim. Esta reta aqui, tangente. Bom, o meu desenho está horrível, mas eu espero que vocês vão perceber aqui a ideia. E aquilo que é importante perceber é que aqui eu fiz G1, mas se eu quisesse fazer G2, o desenho agora vai tornar-se muito confuso, eu teria que considerar a interseção do gráfico com o plano x igual a x0. Isto iria dar uma coisa que é mais ou menos assim. E, obviamente, a derivada parcial, obviamente ou não, mas a derivada parcial de f em ordem a y, ou seja, nós fixamos o x0, nós estamos a fazer variar o y, vai corresponder ao declive desta curva, da curva definida por Q2. Vamos agora dar a definição formal, teórica, das derivadas parciais. E vocês vão ver que a definição é muito semelhante àquela que nós vimos em análise 1. Aqui vou considerar uma função de duas variáveis, mas eu espero que vocês percebam como generalizar isso a um número qualquer n de variáveis. E vamos dizer que vamos considerar aqui um ponto P0, que é x0, y0. E vamos ter o seguinte: se existir o limite, os limites, quer dizer, o limite, vamos olhar uma e depois vamos olhar a outra. O limite seguinte, ou seja, limite quando h tende para 0 de f de x0 mais h y0 menos f de x0 y0 sobre h. Então, dizemos que f admite uma derivada parcial em ordem x no ponto x0, y0, que é igual a esse limite. Igual
ao limite acima. Igual a esse limite. Mesmos elementos para a derivada parcial em ordem a y, ou seja, se k tender para 0, nós tivemos f de x zero, y de 0 mais k, menos f de x zero, y de 0, sobre k. Se este limite existir, nós dissemos que é a derivada parcial em ordem y no ponto x zero, y zero. Logo, é interessante vocês perceberem-se que a função G1 que eu tinha escrito, G1 de x, é f de x, y zero. Logo, o que eu tenho aqui é verdadeiramente a taxa de variação de G1. Isto é igual a G1 de x0 mais h, menos G1 de x0 sobre h. Logo, este limite é, de facto, igual ao G'1 de x0. A mesma coisa com as notações que tínhamos usadas, isto é G'2 em relação à segunda derivada de y0. Aqui há uma pequena nota a ter cuidado. Nós vamos ver mais tarde uma noção de derivabilidade de f. Derivadas parciais são diferentes da derivada de f. E esta noção de derivada de f ainda não foi definida, será definida na próxima semana. Logo, cuidado com aqueles resultados que dizem, em análise 1, que se uma função se f é derivável, então é contínua. Isso será verdadeiro em análise 2, mas para a noção da derivada. Para a derivada. Aliás, que nós vamos chamar a noção derivada em análise 2, nós vamos chamar diferenciável. Diferenciável. Não é disso que estamos a falar agora. Estamos a falar de derivadas parciais. Podemos aqui considerar um pequeno exemplo, que é uma função que já foi estudada, está na semente e foi estudada na teórica, que é a função seguinte, xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, para xy diferente de 0, 0. Isto é um exemplo. E que vale 0 em 0, 0. Nós sabemos que esta função não é contínua. F de xy não é contínuo em 0, 0. Porquê que não é contínuo? É simplesmente porque, se eu olhar a restrição desta função à reta y igual a x, ou seja, f de x, isto é simplesmente x ao quadrado sobre 2x ao quadrado, ou seja, 1 meio, que é diferente de 0, ou seja, este limite direcional, é diferente de 0. E 0 é igual a f de 0, 0. Logo, não confundir a noção de limite direcional com a noção de derivada parcial. São duas noções diferentes. Em particular, eu aqui posso calcular a derivada parcial usando a definição em 0, 0. Ou, pelo menos posso ver se está definida. Ou seja, o limite, quando h tende para 0, de f de h de 0 menos f de 0, 0, que é 0, sobre h. Esta expressão, isto é considerado quando passamos ao limite h diferente de 0. Logo, isto vai ser limite quando h tende para 0 de então a expressão que está aqui em cima, quando o h é diferente de 0, o que é que vai ser
f de h0, sendo o h diferente de 0, vai ser neste ramo da função, isto vai dar 0, e f de 0, 0 também vale 0. Isto é 0 menos 0 sobre h, que é igual a 0, e logo o limite de uma função constante é igual a essa constante que é 0. Aqui tenham atenção que esta expressão aqui não é indeterminada. É este valor que é o limite. O que está aqui dentro é a função à qual nós estamos a aplicar o limite. Logo, esta função é 0 menos 0 sobre h, isto vai dar 0. Deixo em exercício vocês calcularem a derivada parcial de f em ordem y em 0, 0. E acho que é fácil ver que vai dar 0 também, porque nós vamos ter f de 0k, e f de 0k também é igual a 0. Logo, esta função que estamos a ver neste exemplo, ela tem derivadas parciais na origem, mas não é contínua. Ou seja, vamos precisar de uma propriedade de derivabilidade mais forte para voltar a ter aquele resultado de análise 1, que assegura que uma função derivável é contínua. E pronto, é tudo por hoje. Aquilo que eu sugiro que façam, por além de terem ouvido este resumo teórico, é os exercícios. E sugiro também que vão consultar aquele vídeo que eu fiz, onde estão os corrigidos exercícios, em particular sobre as derivadas parciais. Bons estudos!